Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um E aí Pai, o seu podcast preferido. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais. Eu estou aqui com o meu pai. E aí pai, como é que você tá? Beleza? E aí, filho, tudo bem? Quem que é esse aí, pai, com você? Hoje eu quero apresentar para vocês o Lucas. O Lucas é meu neto, é o filho da Renata e do Jean. O Lucas tem 1 ano e 1 mês, está indo para 1 ano e 2 meses, ele é muito esperto. E ele tá sério aqui, ele não tá entendendo muita Lucas, coisa. Não. dá tchau pro pessoal da câmera. Dá Tchau, um, pessoal. Tchau. Dá tchau lá. Dá tchau, Lucas. Ele não quer dar tchau. Ele tá pensando em dar tchau. Mexeu a mão. Tá pensando lá. Tchau. Vamos lá. Tchau, pessoal. Pai, É isso aí. olha só. Antes da gente começar, sabia, pai, que dar like no vídeo e se inscrever no canal é de graça. A pessoa pode fazer isso e não paga absolutamente nada. Sabia que a pessoa pode fazer isso? Eu sabia, isso é tão interessante de você poder fazer isso. Então, eu vou liberar o Lucas aqui para ele ir lá com a mãe dele. E valeu demais. Enquanto meu pai libera o Lucas, olha só o Lucas certo. merece o seu like, então dá o like aqui pelo que o Lucas apareceu no vídeo. Eu queria que vocês conhecessem o Lucas. Olha só, pai, o assunto de hoje é um assunto que eu sei que você gosta muito, que eu sei que você já leu muito, e nós vamos falar um pouco hoje sobre avivamento, beleza? O que você me diz? Eu acho que é um assunto fantástico e vai ser demais. Eu amo esse assunto. Então, beleza, vamos vambora, assuntos então. que eu procurei ler e me aprofundar bastante nesses anos de ministério. Eu acho que foi uma das matérias que eu você procurei, mais leu. que eu acho que foi uma das que eu mais li. Foi Então, logo de isso cara. daí. Não, vai, fala as matérias que você já mais leu, desculpa. Eu acho que liderança em primeiro lugar, depois a questão de avivamento, oração, células. Eu acho que essas coisas foram as que eu acabei lendo mais. Então, beleza. Então, agora que você falou que você leu mais, então, avivamento tá no top aí que você leu, talvez top 5. Está entre, talvez, o segundo assunto mais. Me dá uma definição, então. Curtas palavras, uma definição. O que é avivamento? 2 definições vou dar. Primeiro, eu acho que deveria ser a vida normal da igreja. Eu acho que a igreja deveria viver uma vida assim, tão normal, tão cheia de Deus, que avivamento fosse algo normal. Tá. Mas avivamento é quando Deus desce Certo. e se manifesta e age no meio do seu povo naturalmente, e o povo de Deus passa a viver um tempo da manifestação do céu na terra. Massa. E, então, a minha pergunta para você é o seguinte. O avivamento, segundo essa definição que você nos deu, ele é algo derramado, por exemplo, assim, do zero, ou, por exemplo, é onde havia uma igreja, e aí essa igreja agora precisa de uma renovação, algo, e aí Deus derrama esse avivamento? Bom, primeiro, nós temos muitos momentos ou tempos de avivamento no Velho Testamento também. Nós temos lá períodos em que Israel precisou de um avivamento ou de um reavivamento. Por exemplo? Nos períodos do rei Ezequias, nós tivemos um grande avivamento. No período de Asa, tivemos avivamento. No período de Josias, tivemos avivamento. Esdras? Esdras, podemos dizer que foi mais uma reforma do que um reavivamento, que era uma volta, né, ali depois do cativeiro. Esdras foi muito mais ele era um grande sacerdote, Mas mais então, um legislador. Eu não sei se eu separo muito a ideia de reforma da ideia de avivamento, porque com uma reforma a gente também precisa de um avivamento espiritual, entendeu? Sim. Então eu acho que ali houve os dois. Pode ter sido os dois, uma reforma, uma volta à essência, e podemos chamar de um reavivamento ali também. No Novo Testamento nós temos o grande avivamento da igreja de Jerusalém e o grande avivamento da igreja de Éfeso. Certo. São 2 lugares que a gente pode considerar. A igreja de Jerusalém não dá para você ficar só preso lá, porque, infelizmente, Jerusalém foi destruída no ano 70. Pelo exército romano, sob a liderança do general Tito. Então, como Jerusalém foi destruída, ali a igreja deixou de existir em Jerusalém a partir do ano 70. Mas a igreja de Éfeso é um excelente caso de avivamento, um lugar onde o apóstolo Paulo ficou 3 anos lá em Éfeso. Para você se localizar, Éfeso pertence à Turquia, né? Turquia, aliás, as igrejas do Apocalipse estão dentro aí do território da Turquia ali, algumas próximas à divisa com a Grécia. E a gente percebe também que o avivamento, então, a gente já deu uma base bíblica aqui bem sólida, que depois todas essas histórias
Você pode pesquisar depois esses textos no Antigo e no Novo Testamento, que você vai encontrar aí. Mas além dessa base bíblica, a gente percebe que isso continua a acontecer na história da igreja. Sim, né? Nós vamos ter na história da igreja vários momentos de avivamento. Olhando para a história da igreja, que é outro assunto que eu gosto muito, olhando para a história da igreja, você vai ver que a igreja vai bem ali até os anos 90 e até um pouco depois. É um pouco depois, na verdade. Vamos dizer até o meado do terceiro século, vamos um pouquinho para frente ali. Mas a partir dos meados do terceiro século, lá para o ano 240, 250, começam a surgir já uma série de coisas dentro da igreja, inclusive heresias começam a entrar dentro da igreja já de uma forma mais pesada. E lá no quarto século já entra a idolatria com Constantino, e aí já tivemos lá no concílio de Nicéia, que foi na surgimento Itália, do catolicismo. o surgimento do catolicismo, e você vai ter a entrada aí de uma série de coisas que começaram a acontecer, e a igreja vai perdendo a sua essência. Sim. Depois, com o surgimento do papado, para valer mesmo ali a partir do início do sexto século da era cristã, você vai ter um milênio de trevas. Nesse período, a gente não tem notícia de avivamentos, que é do ano 525 por aí até 1500 e alguma coisa. É um período chamado de o milênio das trevas, ou Idade Média. Nesse período, a igreja verdadeira ficou muito enfraquecida, humanamente falando. As pessoas, realmente, porque a própria igreja estatal, digamos assim, a igreja formal, passou a perseguir os cristãos verdadeiros. Com certeza. A igreja de Roma passou a matar o que eles consideravam e chamavam de hereges. Mas é importante a gente lembrar que a igreja sempre esteve lá, né? Deus nunca deixou de ter os seus fiéis na terra. A igreja sempre esteve lá. Por exemplo, um dos grupos que se mantiveram fiéis aí e que permaneceram lá, que já tem seus indícios lá, a partir do ano 250, por aí podemos perceber o início deles, são os anabatistas, né? Maravilhoso. E os anabatistas foi um grupo, teve vários grupos, né? Que, inclusive, anabatista é exatamente porque eles batizavam de novo aqueles que vinham da igreja católica. Então, nós não somos, por exemplo, a igreja batista, ela não vem da reforma. Martinho Lutero promoveu a reforma protestante, nós somos muito gratos pelo que aconteceu com a reforma, mas nós não somos da reforma, nós não somos protestantes, porque a gente é oriundo de uma outra linhagem, né? Por exemplo, paralelo a Martinho Lutero, só na Alemanha havia mais de 350 mil famílias de anabatistas, né? Já paralelo a Martinho Lutero e antes de Lutero, e que estavam por ali. A nossa linha da Igreja Batista vem desses grupos que vêm lá de trás, como eu disse, seus indícios lá no meado do terceiro século, né? Que vem de lá. Agora, então, seguindo a linha de raciocínio, senão eu vou ficar falando mais de história da igreja, nesse milênio do ano 525 até 1500 e alguma coisa aí, nós não temos história de avivamento. Sim. Mas, a partir do século XVI, nós vamos ter bastante avivamentos que começam a acontecer, segunda metade do século XVI, século XVII, século XVIII, podemos dizer que houveram muitos avivamentos e grandes avivalistas ali. Principalmente, você vai olhar ali na Inglaterra, você vai ver o John Wesley, Carlos Wesley, você vai ver o Whitefield, né, que era paralelo a esse daí, lá nos Estados Unidos hoje, que era chamada de Nova Inglaterra, Jonathan Eduardo, ou Edvardo, como alguns chamam, que vem lá no 1700 alguma coisa. Depois você vai ter lá já no século XIX, grande Charles Finney, que foi um poderoso avivalista. Você vai ter Moody, foi um grande avivalista. Você vai ter muitos outros. Você vai ter muitos avivalistas que vão surgir aí. É um movimento dos avivalistas. Eu vou te fazer duas perguntas, mas eu quero fazer uma observação. E aí o século XX começa com avivamentos poderosíssimos. O século XX foi chamado o século dos avivamentos. Começa em 1904, 1905, 1906, País de Gales, Rua Azusa, e esse avivamento no País de Gales ele vai para a Ásia, ele chega na Índia, ele chega na China, toda a Europa, Estados Unidos, e até sobrou um pouco aqui para o Brasil, mas depois a gente fala sobre isso. Não, mas olha só, vamos lá. A primeira coisa então, que eu gostaria de observar é o seguinte: é interessante a gente estudar isso
e olhar para isso, porque esses avivamentos eles só se tornaram possíveis porque a partir ali de 1500 a Bíblia começou a ser traduzida para outros idiomas e o movimento da Reforma permitiu o livre exame das Escrituras. Então as pessoas puderam ter acesso à Bíblia. E quando as pessoas puderam ter acesso à Bíblia, é que elas tiveram aí mais acesso ao movimento do Espírito Santo, é aquilo que Deus queria fazer. Onde estou querendo chegar com isso? Hoje você que está me ouvindo aí tem acesso à Bíblia, sabe? Então você pode pegar a sua Bíblia e buscar no seu quarto, no seu secreto, buscar na sua célula, buscar, se você é de outra igreja, na sua igreja, buscar na nossa igreja, junto conosco, o avivamento, porque isso foi permitido porque as pessoas agora elas tinham um acesso à palavra, elas tinham um acesso à revelação de Jesus Cristo que antes era domínio do clero. O clero não tinha interesse que as pessoas fossem iluminadas. Pelo contrário, o clero tinha interesse que as pessoas fossem dominadas. Então é muito interessante a importância da reforma para aquilo que foi plantado na reforma e colhido nos séculos seguintes, nos anos seguintes. Então isso é muito maravilhoso. A respeito agora dos avivamentos pós-reforma, eu quero que você fale qual é o seu favorito e eu vou falar qual é o meu favorito. Antes disso, eu só dizer uma coisa. Não existe avivamento sem uma volta para as Escrituras. Não tem como. Dizer que vai ter avivamento sem uma volta para as Escrituras não existe. Inclusive, no Velho Testamento, tem um episódio lá que o livro da lei estava perdido no templo. Sim. E aí, quando o rei manda fazer a reforma do templo, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei. Sim. E lê para o rei. E aí o rei escuta o livro da lei, ele rasga suas vestes, ele fica triste e eles voltam. Então, como eu ia falando, não existe avivamento sem uma volta para a Bíblia. O sacerdote Ilquias acha o livro da lei e lê. Maravilhoso. E depois eles leram o livro da lei em público, o povo se arrependeu. Como você mencionou no dia de Esdras, de Neemias, eles se levantam, eles em praça pública colocam homens, mulheres e crianças e leem o livro da lei. Não tem avivamento sem uma leitura da Bíblia, uma volta da Bíblia, palavra de Deus. Em um dos reavivamentos lá no Velho Testamento, a Páscoa estava há 200 anos sem ser celebrada. Eles tinham celebrado a Páscoa nos dias lá de Josué e não tinha celebrado mais. Então, lá na frente é que vai voltar a festa da Páscoa, o avivamento resgata essas coisas. Bom, a questão da reforma, isso foi uma coisa muito interessante, porque a igreja de Roma tinha proibido a leitura da Bíblia. Sim. As pessoas não podiam ter acesso à Bíblia, ninguém podia ler a Bíblia, a não ser os sacerdotes. Agora... E ela não era traduzida para o povo ler também. Poucos deles, e o povo não tinha acesso. Isso, para você ter ideia, até pouco tempo atrás, inclusive no Brasil, pouco tempo pensando nisso, até 1969, as missas eram rezadas em latim aqui no Brasil e de costa para o povo. O padre ficava de costa para o povo e falava em latim. Sim. O povo, em muitos lugares, não sabe nem o português direito. Imagina um povo assim, agora em latim. Agora, a partir da reforma protestante, é claro que ali veio também uma coisa muito interessante, que foi o surgimento da imprensa, né? A imprensa de Gutenberg. E aí o que acontece é bem interessante, vem à tona aí começa muitas coisas a acontecer e a Bíblia foi traduzida para o alemão, por Martinho Lutero, e ela começa a ser divulgada, mais tarde é traduzida para o português, e assim por diante, né, por Antônio Ferreira de Almeida. Sim. E assim por diante, a Bíblia vai sendo traduzida, e hoje a Bíblia está traduzida em todas as línguas das nações, mais de 200 línguas e mais de 2.500 dialetos, e é pregado. Bom, meu avivamento favorito, para mim, eu fico com 2. Vai. Eu gosto demais, me inspiro muito no avivamento do País de Gales, com Evans Robert, para mim foi demais, que era um jovem, e como Deus fez através dele, como se espalhou a chama. E gosto muito, muito do avivamento da Rua Azusa, que na verdade não pode nem chamar de avivamento, movimento pentecostal. Então, eu vou falar do meu favorito. Eu gosto muito, muito daquilo que George Whitefield fez. Sim. Para mim, ele é assim, o pessoal chama o Spurgeon de o príncipe dos pregadores, mas para mim eu colocaria ele da mesma forma. Assim, tudo aquilo que a gente tem de informação do George Whitefield é incrível.
Ele é absurdo. E também o avivamento da Rua Azusa, que também deu início ao movimento pentecostal, o movimento pentecostal verdadeiro, que nasceu ali na Rua Azusa, ali em Los Angeles, porque teve todo um impacto, e essa é a próxima parte que eu queria te dizer, tem todo um impacto também social esse avivamento, porque algumas igrejas fundamentalistas, infelizmente, o que elas estavam fazendo era promover a segregação racial nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares. E o William Seymour, que era um homem negro, que era o pastor da Rua Azusa, ele, com o movimento pentecostal, ele começa a quebrar essa segregação. E é interessante porque a gente percebe, então, que o avivamento é operado de forma vertical, através da soberania do poder de Deus, que ele vem. As pessoas ali, elas são cheias, havia cura, havia transformação, havia dons, havia conversão em massa, mas também houve um impacto social. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pai, porque o avivamento, às vezes as pessoas têm uma ideia de avivamento fechada na igreja. Uma ideia de avivamento, por exemplo, que a gente vai ficar aqui fechado no culto curtindo, que a gente vai ficar de boa aqui na presença de Deus, louvando, e que a gente vai ter culto de horas e horas, e que a gente vai ter vigília, mas na realidade o avivamento tem que invadir as ruas da cidade. Sim. Deixa eu só voltar um pouquinho. A partir da Reforma Protestante surgem alguns movimentos sociais na Europa, como a partir da Reforma, porque nesse período do milênio das trevas, a igreja estatal dava pitaco em tudo, inclusive na ciência, sim, com certeza, na história, na geografia, na filosofia. As pessoas não podiam nem expressar os seus quem pensamentos. Pensava diferente. Então tinha a caça às bruxas na Europa de quem pensasse um pouco diferente, até na ciência. Galileu, por exemplo, escreveu que a Terra era redonda e houve uma carta enviada de Roma para ele dizendo que ele teria que se retratar, sim, ou ele iria para a fogueira. Ele se retrata, mas ele continuou crendo que a Terra era redonda. E ele estava certo. Quem estava errado era a igreja que não devia dar pitaco na ciência, na área que não conhecia. Aí, a partir dali, da Reforma Protestante, começam algumas coisas. Surgiu na Inglaterra um movimento lindíssimo que podemos chamar de avivamento de santidade, os puritanos. Sim. Um dos movimentos mais lindos da história da igreja, que permanece por aí até hoje. Depois vai surgir o movimento dos avivalistas. Eu estou tratando de lá para a gente chegar na questão onde vamos chegar na sua pergunta. Movimento dos avivalistas. E John Wesley, por exemplo... Santos, falando. Agora estou falando já de John Wesley, que foi, para mim, um dos nomes mais fantásticos da história da igreja ali na Inglaterra, na Europa e também influência nos Estados Unidos. Sim. Ele sim foi um grande avivalista também. Com ele surgiu o movimento metodista, porque ele já aplicava os pequenos grupos nas casas. Sim. Mas nos dias de John Wesley, por exemplo, dizem que de cada 6 casas em Londres, uma era um prostíbulo. E com as pregações de John Wesley, essa história mudou, e o país prosperou, e o país se reergueu, o evangelho ergueu o que é hoje o Reino Unido. Sim. Né? Então, aquelas casas que eram sendo prostíbulos foram sendo transformadas em casas de família. E então essa transformação social, ela começa quando as pessoas vão se convertendo ao evangelho. Então é bem interessante olhar o que aconteceu em Londres, como o evangelho ergueu Londres e depois a Inglaterra e todo o Reino Unido. A influência benigna, esses países se tornaram países de primeiro mundo. Depois, você vai ter o movimento lá dos irmãos moravianos, sim, que surgiu ali no norte da Alemanha, né, na província do Conde Zinzendorf, um movimento lindíssimo, dos mais apaixonantes. Eu não consigo ler ou assistir o documentário sem chorar até hoje, porque eles começaram uma torre de oração que oraram por mais de 100 anos, quase 120 anos. 24 horas, 7 dias por semana. Uma vigília de oração sem parar por quase 120 anos, memoráveis, sob a liderança do Conde Zinzendorf. Eles enviaram missionários para todos os países, um movimento de missões, que é essa outra coisa, Deus mandou avivamento entre eles, e como resultado do avivamento, um movimento de missões muito interessante, ali a partir do ano 727, da nossa era, da era cristã. Aí você vai ter os movimentos, como eu já citei, de avivamento nos Estados Unidos, né, especialmente Charles Finney e outros nomes ali, e a partir de 1900
em 6, Rua Azusa, já. E esse é uma coisa interessante, porque era uma quebra de paradigmas, porque os cristãos tinham uma cultura, inclusive na Inglaterra, na Índia, que estava sob a dominação do Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos, e até aqui no Brasil. Alguns missionários tinham escravos, verdade. Né, no começo. Então, a questão da segregação era o lugar mais terrível, era África do Sul e Estados Unidos. Sim. E até por isso que chega no Brasil depois. Acabou chegando, mas aqui foi menos. Mas a questão é que bem menos comparativo com lá, né? Mas imagina um negro em 1906, dizem que era cego de um olho e mancava de uma perna, que para estudar teve que ficar estudando 3 anos do lado de fora da sala de aula, porque o diretor e os professores falaram que ele não podia assistir aula junto com os brancos. E ele vence os preconceitos raciais, ele estuda, faz os 3 anos, fez a faculdade dele estudando assim, debaixo de preconceito, tentou ser pastor no Texas. Ele ficava ouvindo a aula, porque ele não podia sentar dentro da sala de aula. Não podia ficar dentro da sala de aula. E depois não deu certo no Texas, ele vai para Los Angeles, e ele teve o apoio de algumas famílias brancas. Aqueles irmãos brancos, eles são, para lembrar, não só de William Seymour, esses irmãos, essas famílias apoiaram ele. Sim. Na verdade, a gente fala que é um casarão abandonado, mas era um templo abandonado na Rua Azusa, que eles alugaram esse templo, estava fechado há vários anos, e recomeçaram ali, e começaram lá. E ali não é apenas um avivamento, ali é um movimento pentecostal, porque até então isso era desconhecido. Sim. A igreja, o movimento pentecostal, para valer como se conhece hoje, surgiu na Rua Azusa. Sim. As pessoas começavam a orar em línguas e profetizar, e acontecer uma série de coisas bem que era considerado estranho e heresia para outros. Eles sofreram bastante discriminação da igreja tradicional na época também. Mas isso se espalhou como fogo. Uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Por exemplo, 2 missionários suecos lá ouviram que tinham que ir para um lugar chamado Brasil, numa cidade chamada Belém. E eles vieram para Belém, né, em 1910. Né, e o que aconteceu, eles ficaram 1 ano na primeira igreja batista de Belém, aqui, desculpe, no nosso querido Brasil, Belém. Então, em 1911, eles saíram com umas 30 pessoas e começaram a Assembleia de Deus. Não sei se você sabia, mas eu estou te dando aí uns dados históricos. A Assembleia de Deus a nível mundial começou no Brasil, em Belém, com aqueles 2 missionários suecos. E a Assembleia de Deus hoje está no mundo todo. É a maior igreja do Brasil. Se espalhou pelo mundo todo. E começou com esses 2 missionários que vieram da Suécia para a Rua Azusa, da Rua Azusa para Belém, de Belém para todo o Brasil e para o mundo todo. Hoje eles estão no mundo todo. E é isso que eu acho interessante, porque o avivamento invade a rua, invade os lugares, e ele dá fruto, não é verdade? Ele dá fruto, porque a gente não pode chamar algo ou algum movimento de avivamento sem fruto, não é verdade, pai? Porque assim, você vai ver todos esses movimentos, você vai ver que as pessoas se convertiam, e você vai ver transformação social, você vai ver que essa igreja causou um impacto na vida das outras pessoas, entendeu? Então, da mesma forma, a gente tem que buscar isso hoje, e eu acho que o tempo é extremamente propício para que a gente busque isso hoje, para que a gente viva isso hoje. Na verdade, não só propício, como eu vou um pouco além, dizer que é necessário. Nós precisamos viver algo novo na igreja brasileira. Precisamos de um novo derramar, sabe, na adoração, na pregação, porque os tempos que a gente está vivendo, a gente já falou sobre isso aqui no outro podcast, são meio sombrios, né? Ideologicamente falando, os tempos que nós estamos vivendo são meio sombrios, mas o poder do Espírito Santo ele é muito maior, muito mais intenso do que qualquer tipo de narrativa, do que qualquer outra coisa que possa estar se levantando. Então, eu acho que, como igreja, o tempo é extremamente propício para que a gente possa buscar isso. Voltando a falar sobre a parte social, os pastores se inspiraram aí muito, né, no que aconteceu a partir da Rua Azusa com William Seymour. E um deles que se destacou, e é um dos meus ícones, foi o pastor batista, Dr. Martin Luther King Jr., porque o pai dele também era pastor batista. E ele se levantou.
Ele que fez a marcha para Washington, ele que movimentou os Estados Unidos, porque ele que disse a famosa frase, ele disse: eu creio no dia em que os homens não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter, em um dos seus discursos famosos, feito lá no Memorial de Lincoln. Então, ele que conduziu todos os movimentos. Então, se você quer pesquisar e você que acha que a igreja ficou alienada, a igreja nunca ficou alienada. O maior movimento nos Estados Unidos contra o racismo, contra o que poderia ser chamado até de um apartheid americano, contra a discriminação racial, contra aquelas coisas, foi um pastor batista, Martin Luther King Jr., que virou mártir, né? Porque foi morto em abril de 1968. Eu li os discursos dele, gosto do que ele escreveu, tive a oportunidade de conhecer uma filha dele, pastora batista, que continua a luta do pai. Tem um filme que chama Selma, que é a história da marcha que ele estava promovendo. E esse filme, só de lembrar, eu fico arrepiado, porque esse filme é lindo, porque esse homem foi impulsionado por Deus para operar algo maravilhoso. E tem a cena que eles tentam a primeira vez e que a polícia vem e bate em todo mundo e machuca todo mundo. E ele levanta e fala: não, a gente está aqui por um motivo, a gente está aqui... marcha pacífica. Exatamente, pela graça de Deus, e a gente vai fazer isso pelos nossos irmãos. Então, esse filme é lindo. E você percebe que o avivamento e que o poder do Espírito Santo, ele nos impulsiona a fazer a diferença, entendeu? Ele nos impulsiona a isso, a combater a injustiça desse mundo que é fruto do pecado e a trazer a manifestação de Deus nas esferas da sociedade. Isso é muito interessante, porque eu acredito que quando a gente vive a igreja avivada de verdade, o que a gente manifesta aqui são sinais, apontamentos daquilo que nós vamos viver na glória. Entendeu? Sim. Daquilo que nós vamos viver no céu, onde nós vamos desfrutar da presença de Deus, todos como irmãos, onde não vai ter desigualdade, não vai ter pecado, não vai ter ódio. Então a gente tenta trazer partes, vislumbres dessa realidade na igreja. E isso a gente precisa buscar o avivamento, entendeu? E isso é maravilhoso demais. Nós estamos vendo um tempo em que alguns incultos que não conhecem a história da igreja, alguns que ficam por aí falando besteira. Ontem eu estava vendo um sujeito que postou lá que o Talibã é muito parecido com os que creem em Deus, porque diz que eles creem em Deus, creem na família formal e lutam por alguns direitos e que são de direita. Eu falei: meu Deus, um cara que posta isso não enxerga um palmo na frente do nariz. Não faz sentido nenhum. Hoje nós estamos vivendo uma intolerância quando você diz que crê em Jesus Cristo para valer, quando você diz que crê na família formal, quando você diz que você é uma pessoa que se posiciona de direita. Intolerância total. Eu estou vendo alguns pastores brasileiros se posicionando nesse momento com algumas coisas que estão acontecendo no nível do Brasil, e eu quero dizer, eles estão completamente corretos, porque se a gente hoje não tiver coragem de se posicionar lá na frente, o que vai ser dos nossos filhos, o que vai ser dos nossos netos. Eu acabei de mostrar para vocês aqui meu neto, e eu sei que eu vou ter outros. O Davi é casado, vai ter filho logo, logo, né? Outros vão vir. Mas que sociedade nós queremos para ele? Então, o evangelho é que torna o homem mais justo. Ao contrário do que esses internautas incautos, que não têm 2 dedos de conhecimento, estão falando, a igreja sempre lutou pelas causas sociais, pela igualdade, pela cultura, e a partir da reforma foi que os homens voltaram a ler a Bíblia, vem o iluminismo, vem a reforma industrial lá na frente, uma série de coisas a partir da reforma protestante, e que começam os movimentos de restauração, de prosperidade, de reconstrução. Quem fala esse tipo de coisa não conhece nada, ao contrário. Nós não podemos concordar em nada com o que o Talibã faz, a opressão às mulheres, a mortandade de quem pensa diferente. Nós não podemos concordar em nada. O cristianismo liberta as mulheres. No nosso meio, as mulheres têm voz, têm vez, têm fala, tem opinião, pode pregar, pode ministrar, e nós lutamos para que elas façam as melhores faculdades, cresçam, porque isso faz parte de um avivamento onde todos são iguais, homens e mulheres, não importa de onde você veio, onde todos podem chegar, onde qualquer pessoa que tem cabeça, tronco e membro chegou. É o que nós ensinamos no nosso mundo, e é o que nós lutamos por direitos iguais de todas as pessoas, independentemente da sua linha de pensamento. Nós amamos você como você é. Agora, nós queremos que você seja uma pessoa
parecida com Jesus. E é por isso que a gente precisa buscar esse avivamento, porque eu acho que onde a nossa argumentação encerra, o sobrenatural começa a agir, entendeu, pai? Eu acho que, assim, a partir do momento que... É óbvio que a gente tem que ser bom de argumento, a gente tem que saber dialogar e defender a nossa fé, e ter engajamento cultural, saber conversar com os problemas, com as questões que a gente está encarando, mas, ao mesmo tempo, pai, eu penso o seguinte, em determinado momento, os sinais podem falar por nós, entendeu? Sim. Então, por exemplo, por mais que, bom, beleza, eu estudei, estou preparado, sei conversar em algumas camadas, tudo bem, mas em determinado momento, se as pessoas chegam aqui e elas são curadas, Amém. se as pessoas chegam aqui e elas são restauradas, se as pessoas chegam aqui e elas recebem do Espírito Santo, se a pessoa chega aqui, ela recebe dons do Espírito, ela tem a sua vida transformada, eu não preciso de argumento. Entendeu? O testemunho fala por si só, e o testemunho não vai apontar para a igreja, o testemunho vai apontar para Jesus. Isso que você está falando é tão poderoso que quando Pedro curou, em nome de Jesus, um coxo que ficava na porta do templo, que estava ali, que os religiosos tinham passado por ele anos e anos, e talvez tinham jogado alguma moeda para eles alguma vez, e estão lá. Mas quando aquele homem pediu, Atos 3, de 1 em diante, quando ele pediu uma esmola a Pedro, Pedro olhou para ele e disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando aquele homem se levantou e entrou no templo, saltando e louvando a Deus, todo mundo viu. A Bíblia diz que o número de convertidos, de homens convertidos, saltou para 5.000. 5.000 pessoas convertidas. Você tem toda a razão. Onde o argumento cessa, o poder de Deus tem que se manifestar. E eu quero dizer, eu sou um pregador que acredita em avivamento, eu sou um dos pregadores que prega avivamento por onde eu tenho andado. A minha mensagem é mensagem de avivamento e do poder do Espírito Santo, porque não tem avivamento sem a manifestação do Espírito Santo. E eu creio numa igreja que vai se levantar poderosíssima nesses últimos dias. Eu creio numa geração da igreja que vai manifestar o céu na terra como nunca antes. Eu creio numa manifestação numa igreja amorosa, numa igreja viva, uma igreja gloriosa, uma igreja santa, uma igreja separada completamente do pecado, que é o significado da palavra santa. E eu creio numa igreja que vai operar muitos sinais e maravilhas no nome de Jesus nesses dias, nesse tempo, uma igreja que vai até falar pouco e operar mais no poder do nome de Jesus. Pode ter certeza, Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E mesmo os maiores incrédulos verão a manifestação da glória de Deus. Eu acho que para isso a gente precisa tirar os olhos de algumas coisas, sabe? Esse mundo que a gente está vivendo e o enxame digital que a gente está vivendo é interessante porque acontece alguma coisa, aí vira um enxame digital. Todo mundo quer dar opinião sobre isso, todo mundo quer falar alguma coisa, todo mundo vai para cima, igual um enxame de abelha. Aí acontece outra coisa, vai todo mundo para lá. E aí a igreja às vezes vai no meio, a igreja às vezes se movimenta no enxame. E a gente precisa parar com isso e focar só em Jesus. E olhar para Jesus e focar na nossa missão. Abençoar as pessoas, orar pelas pessoas, orar por cura, orar por libertação, pregar o evangelho da forma como ele está escrito, da forma como ele nos foi revelado. Eu acho que esse é o caminho certo. Se a igreja ficar olhando muito para o lado e tirando os olhos do alvo, eu acho que a gente atrasa aquilo que Deus tem para a gente viver aqui no Brasil. Correto. A gente não pode, de forma alguma, se deixar também moldar por aquilo que eles querem que a gente faça. Porque quem conhece Deus somos nós. Sim. E nós temos o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e conduta, nossa regra de fé e prática. E por isso nós temos que nos guiar pelo livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e não pela pressão social que vem de fora para dentro, para cima da igreja, tentando mudar nossos valores e nossos princípios que são eternos. Esse é um ponto. Por outro lado, a igreja também não pode ficar isenta e dizer nós somos isentões e nós somos alienados. A igreja não pode se alienar, porque se vier alguma situação pesada aí, os que estão na linha de frente vão sofrer, mas os isentões também vão sofrer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Imagina que, eu espero que não aconteça, eu acredito que não vai acontecer, mas imagina que um dia aconteça aqui o que está acontecendo ali na Venezuela. A igreja da Venezuela está sofrendo a mesma coisa que as pessoas que não creem em Deus estão sofrendo. Sim. A fome está vindo para todo mundo, o desemprego está vindo para todo mundo, sim, o caos social está vindo para todo mundo. Se acontecer uma situação política
aqui, como está acontecendo na vizinha Venezuela, a igreja vai sofrer do mesmo jeito. Por isso que a igreja não pode se alienar nesse momento que nós estamos vivendo. A gente está vivendo, a gente não pode se deixar levar, mas a gente também não pode se alienar nesse momento, porque se vier um problema, todo mundo vai sofrer. Todo mundo, então nós estamos no mesmo barco. Agora, a boa notícia é que a história não vai se encerrar com o triunfo do mal. O mal não vai triunfar. Pode até triunfar temporariamente em alguns países, como eu acabei de citar. A Venezuela aqui perto, ou em outros aqui da própria América, ou lá da Europa, ou norte europeu, ou Ásia e África. Mas a história vai se encerrar com o triunfo de Jesus Cristo e a sua amada igreja. É isso. É o triunfo de Jesus. O reino de Deus é um reino eterno. O reino de Deus jamais passará a outra pessoa, a outro povo. O reino de Deus vai encher toda a terra. A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E um ponto, Davi, que eu ia tocar, não podemos esquecer. Não existe avivamento sem leitura da Bíblia, só volta para a Bíblia. Mas também não existe avivamento sem oração fervorosa. Dois ingredientes, uma volta completa para a Bíblia, apaixonada pelo livro de Deus e uma vida de oração perseverante, intensa e muito, muito fervorosa, com sede por mais de Deus. Então Deus vem e se manifesta. Os avivamentos eles foram movimentados, todos eles começaram com movimentos de oração, como você já falou, por exemplo, do movimento de oração dos irmãos moráveis. O negócio é que assim, a gente quer um movimento no culto, a gente quer um movimento nos nossos eventos, mas a gente não quer construir isso na nossa casa. E aí que mora o segredo da parada. A gente tem que buscar oração e leitura da palavra em casa primeiro. E depois a gente vai colher aquilo que a gente construiu na igreja quando está o corpo reunido, entendeu? Então, tem que haver essa consciência de missão, não só no domingo, no sábado, na sexta, mas tem que haver essa consciência também na sua casa, no seu tempo devocional, sabe? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, pai. E eu abri e eu falei assim, essa aqui eu não vou divulgar as respostas, mas eu vou responder todo mundo que eu puder. Eu coloquei assim, você lê a sua Bíblia todo dia? Sim ou não? Se você não lê a sua Bíblia todo dia e ora todo dia, o que te impede de fazer isso todo dia? E aí eu deixei lá essa caixinha. Pai, a maioria das respostas que eu recebi, não vou falar o nome de ninguém, pode ficar tranquilo, galera, mas a maioria das respostas que eu recebi são pessoas que disseram que não leem a Bíblia todo dia por falta de disciplina, por preguiça e por procrastinação. Então, isso tudo está alinhado do mesmo jeito, a leitura da Bíblia e oração, porque não tem como a gente separar um do outro. A gente fica nessa sociedade imediatista, dessa lógica que a gente está vivendo, e o cara vai deixando para depois. Aí ele fala, Davi, mas eu não tenho tempo. Então, eu sempre falo isso no púlpito, eu te desafio. Se você está assistindo esse vídeo no seu celular, a hora que acabar, vá lá nas configurações, clica nas configurações de bateria, veja o tempo que você gastou durante a semana com WhatsApp, Instagram e qualquer outra rede social que você use. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com a quantidade de tempo e que não vai ter desculpa para você não ler a Bíblia e para você não orar. De verdade mesmo. Então, assim, não adianta, porque é tudo uma questão de disciplina. Da mesma forma como você precisa levantar, tomar um banho, escovar os dentes, arrumar o cabelo, tomar café da manhã, conversar com a sua esposa, conversar com seus filhos, levar os meninos na escola, da mesma forma você precisa inserir na sua rotina, em algum momento, em algum horário, leitura da Bíblia e oração. É essencial para a sua vida, tanto quanto almoçar. É essencial para a sua sobrevivência, tanto quanto você acordar de manhã e ir para o trabalho. Porque senão você vai estar indo para o trabalho para ganhar o seu sustento da sua família, mas a sua fé não vai estar sendo sustentada. Você já disse tudo, cara, que coisa é exatamente isso. Eu só quero dizer que a geração da mídia, a geração aí das redes sociais, não vai ter desculpa diante de Deus. Não vai, porque tem gente gastando aí 8, 9 horas por dia com as redes sociais. Né? E depois diz que não tem tempo para ler Bíblia. Quem está gastando menos aí dessa moçada gasta 4 horas por dia, 3, 4 horas por dia, depois diz que não tem tempo. Eu acho que está faltando organização, disciplina e administração correta no uso do tempo. E se nós queremos Deus conosco, nós temos que buscar. A Bíblia diz que
A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então não é uma busca interesseira. E uma outra coisa sobre o que o Davi falou sobre a família, eu tenho dito há muitos anos, venho dizendo, o evangelho do templo não te salvará. Você frequentar uma igreja só para marcar o cartão de domingo que você foi e viver o restante da semana como se você não fosse um servo de Deus que anda com Deus, se o evangelho não atingir a tua casa, se o evangelho não atingir a sua família, se o evangelho não for vivido no lar, não vai te salvar. O evangelho precisa chegar. E o primeiro grupo social que precisa ver a sua transformação é a sua família. Eu acho que a gente pode dizer que para a gente viver um avivamento no coletivo, também precisa haver um avivamento individual na sua vida de oração. Não é verdade? Sim. Primeiro você tem que ter leitura da Bíblia, oração, e aí, como resultado disso, vai aumentar a sua comunhão com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele vai encher você da sua graça, paz, plenitude, sabedoria, autoridade espiritual. Você vai ver um avivamento pessoal, avivamento familiar, e aí sim chega na igreja e depois chega na cidade. Porque um avivamento na cidade transforma as fontes de mortes em fonte de vida e as fontes de maldições em fonte de bênção. A nossa cidade está cheia de fonte de morte, lugares que, em vez de caminhar para a vida, encaminha para a morte. E fonte de maldição, é tudo aquilo que não vem de Deus, né? Então, o avivamento vai atingir e vai transformar esses lugares a partir de cada um que buscar um avivamento pessoal, familiar, da igreja e da cidade. E nós podemos sim ter uma cidade completamente transformada pelo poder do Evangelho de Jesus a partir de cristãos vivendo como Jesus viveu, a partir de cristãos sérios, comprometidos em viver o Evangelho em casa, no trabalho e aonde estiverem. É isso. Então, pai, acho que é isso, porque é muito interessante e a gente falar sobre avivamento. Então, eu vou deixar aqui algumas indicações e você também vai deixar algumas indicações para a pessoa que queira ouvir mais sobre isso. Beleza? Então, eu indico para você. Primeira coisa, pesquise sobre o avivamento da Rua Azusa. Tem filme, tem documentário, tem musical, tem um monte de coisa. Escreve Avivamento Rua Azusa no Google, vai aparecer 1 milhão de coisas diferentes. Consuma tudo que você puder. E eu indico também um livro chamado Fogo do Pentecostes, do Hernandes Dias Lopes, que esse livro é incrível, muito, muito bom, muito necessário. Indico esse livro. E, por fim, mas não menos importante, um livro que eu acho que você ia indicar, mas eu vou atravessar aqui. Por que tarda o pleno avivamento? Leonard Ravenhill. A gente tem esse livro aqui na nossa livraria da igreja também. Esse é um livreto e fantástico, está entre os melhores, é uma palavra profética para esse tempo. Realmente o Hernandes escreveu com bastante equilíbrio. Esse livro que você falou também vale a pena ler, e vale a pena ler dele também Batismo com o Espírito Santo e com Fogo. Bom. Um pastor presbiteriano, que é o Hernandes, escreveu esse livro muito legal, eu acompanho, eu leio as coisas que o Hernandes escreve, realmente são muito boas. Mas tem outros livros muito bons, como Fogo do Reavivamento, do Wesley Dewell. Eu acho que ali tem um resumo dos... Hoje parece que ele está lançado, aí, relançado, talvez, mas procura com esse nome, Fogo do Reavivamento, ou Chamas do Avivamento. Tem um resumo dos principais avivamentos. Nós estamos só alguns aqui. Tem avivamento em muitos lugares, em dezenas e dezenas de avivamentos. Tem avivamento nas Ilhas Fíjis, muito onde Deus sarou até a terra e as águas. É fantástico. Quando Deus vem, Ele sara tudo, Ele muda. Tem um avivamento entre os Zulus, que eu gosto demais, quero indicar esse livro. Esse livro que eu quero indicar sobre o avivamento entre os Zulus, é da editora Puritanos, né? Eu li, já tem vários anos, mas eu quero indicar esse livro, porque obviamente aconteceu a partir dos anos 66 para cá, entre os Zulus. O pastor chama Erlo, acho que ele é o pastor até hoje, no lugar chamado Coatzabanto, na África do Sul, significa lugar de ajuda. Então, é um lugar que você pode conhecer. Eles têm um templo até hoje lá no meio do nada para 10 mil pessoas convertidas. É um avivamento muito lindo. Esse livro aqui, ó, Avivamento na África do Sul. Uma obra do Espírito Santo entre os Zulus. Isso mesmo. Tá. Então, vale a pena conferir esse livreto, Fogo do Avivamento, Toque o Mundo através da oração, do Wesley. Erlo Stegen, uma obra do Espírito Santo entre os Zulus. Isso mesmo. Então, Avivamento na África do Sul. Vale a pena você olhar. E assista o filme Selma, que o Davi citou aí também, e assista essas coisas. Nós não estamos pregando nada aqui diferente, a não ser o Evangelho
puro e simples, porque Jesus é assim. Mas queremos que você viva o evangelho todo e seja alguém que viva um avivamento pessoal, familiar e a nível de igreja e cidade. Deus te abençoe. É isso, Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixa o like. Se você está no Spotify, um abraço para você. Compartilhe esse link com seus amigos. Tamo junto. Até semana que vem. Até o próximo. Deus abençoe.